Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história do Douglas Lima, aprovado em primeiro lugar para cotas e segundo lugar para ampla concorrência no Pará para o cargo de analista ambiental no concurso do ICMBio. Então, Douglas, seja muito bem-vindo ao Obrigado, Estratégia obrigado, Concursos. Parabéns pela obrigado. sua É um aprovação, viu? sonho estar aqui. Obrigado. Está se realizando, né? O sonho de ser aprovado Muito, em muito, concurso. muito, muito, muito. Felicidade pura. Então, conta pra gente quem que é o Douglas. Eu me chamo Douglas Lima, né? Tenho 35 anos, sou formado em biologia, né? Mestre em entomologia e sou do Rio de Janeiro, né? E hoje, assim, estou aqui para falar um pouco da minha trajetória, como foi, né? Suada, não foi fácil, mas estamos aqui. Então, vamos saber como que foi. Conta pra gente quando que você decidiu estudar para concursos públicos. Tá, de maneira geral, eu decidi, foi no concurso do ITEP, né, que saiu em 2021, e ali eu já conheci o estratégico, escutei falar daqui do curso, né, e aí eu comprei o curso para estudar, só que assim, a minha nota não foi suficiente para estar dentro das vagas, e aí foi um desânimo, né, mas assim, não parei, né, esperei ter oportunidade, aparecer e apareceu. E era o seu foco principal mesmo, esse MBio? Pretende continuar estudando para outro? Não, é o meu foco principal, porque assim, é na área ambiental, é na área que eu estudei, né? Eu sou biólogo, como eu falei, e para mim é uma realização pessoal mesmo, né? Porque está dentro da área em que eu praticamente me especializei, né? Então, assim, hoje, assim, falo para você sem a mínima dúvida, estou realizado, realizado mesmo, realizado mesmo. Que bom. E foi quanto tempo que você estudou e se dedicou para esse concurso? Então, dia 6 de setembro de 2021 sai a autorização, né, se eu não me engano. E aí eu me lembro de eu acordar, né, e eu peguei o celular e vi uma chamada do André Rocha e do Rosenval, né, ia fazer um vídeo aqui, né, no YouTube. Aí eu olhei assim e falei, caramba, autorização do IBAMA e do ICMBio. E aí eu pensei, cara, vou estudar de novo, é um concurso complexo. Aí eu me lembro que eu falei com a minha esposa, né? Ela falou, cara, faz. Eu falei, pô, mas você viu, a gente já viajou, porque esse do ITEP foi pro Rio Grande do Norte, né? E eu falei, cara, talvez tenha que viajar, porque por mais que fosse federal, a minha esperança é que eu fizesse a prova no Rio de Janeiro, né? E talvez, dependendo da colocação, talvez tivesse que ir para outro estado, né? E ela falou, cara, faz, né? Aí, beleza, saiu a autorização, vi o vídeo, né, deles, e aí eu escolhi o ICMBio, né? Eu sentei para ver o conteúdo programático, tanto do IBAMA quanto do ICMBio, e do ICMBio me passou mais segurança, né? Eu achei, assim, mais condensado, porque o IBAMA é dividido em 3 temas. E também a galera estava assim, não sei se vai vir um tema 2, tema 4, e eu optei pelo ICMBio, porque ele já dava um edital mais fechado, com conteúdo já direcionado ali, né? Então, assim, não tinha o risco de cair ou não cair um tema divergente, né? Se fosse mudar como mudou pouca coisa, não ia alterar muito. Aí foi isso. Você não quis prestar o IBAMA também, conciliar o estudo? Eu prestei, né? Só que eu prestei só para fazer um teste, pra ver como seria, né? Porque tanto o IBAMA como o ICMBio foram 2 provas, né? No mesmo dia, para analista e técnico, né? E foi a primeira vez, né? Que eu enfrentei esse tipo de prova, né? Em que de manhã você faz uma prova e à tarde faz outra. E claro, né? A minha esperança antes de sentar e ver o edital era que dava para conciliar, só que não dava, pelo menos para mim não dava. Eu tinha alguns pontos em comuns, né? Pelo menos com o tema 1, IBAMA, só que eu achei melhor focar, né? Só no ICMBio, porque os dois eram conteúdos extensos, né? Mas o perfil de cobrança de cada um, pelo menos para mim, foi diferente, né? Tem alguns tópicos. E aí eu vou te falar até um exemplo. Discursiva, você vem com um padrão que são 30 linhas. CMBio, os caras pedem 45. Então, assim, você já tem essa diferença, né? A quantidade, porque isso muda. Eu acho que na hora que você vai fazer a prova, pelo menos para mim, eu levei isso em consideração. E sem falar alguns tópicos que no IBAMA ele já cobrava, né? Eles já cobravam, e para o ICMBio não. Por exemplo, a informática do ICMBio era uma informática mais abrangente. A do IBAMA
você já tinha alguma coisa de TI ali que não tinha no ICMBio. Então, assim, são esses pontos ali que eu optei, né, focar só em um edital só, que foi o ICMBio. Então, a sua estratégia deu certo, né? Afinal, conseguiu Deu certo, a aprovação. E deu você certo. dedicou quanto tempo do seu dia para isso? Teve que conciliar do trabalho? Conciliei. Eu trabalhei, né, pessoal? Então, assim, eu trabalho pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio, né, na Vigilância Ambiental, né? E, como todo mundo viu, né, no final do ano, para o início do ano de 2022, teve um boom de Covid lá no Rio de Janeiro. E aí a gente teve que ajudar, né? E aí eu também, o edital do ICMBio e do IBAMA, né, não estavam assim nos meus planos. Nesse período anterior de 2021, eu já tinha falado para uma pessoa lá que eu ia cobrir as férias dela. Né? Nossa, Aí, puxado, então. aí quando saiu o edital, eu não podia tirar férias em janeiro, eu tive que cobrir as férias dela, tive que trabalhar, a gente teve que ajudar na testagem, né, porque realmente é uma situação, estava muito complicada, a gente tem que ajudar, e eu tive que conciliar o estudo, né, com o trabalho, não teve jeito. E como que foi esse milagre? Como é que foi? Foi milagre mesmo, né? Eu costumo falar, até no Instagram, eu falei só Deus mesmo, Nossa Senhora, São José, porque foi complicado. Então eu acordava cedo, acordava 5 e pouco, às vezes 6 horas, e estudava 1h30, 2 horas. Saía para o trabalho, pegava o ônibus e eu começava a estudar por videoaula, né? Sim. E é o seguinte, né? Eu tinha um certo preconceito por videoaula, né? Porque para mim realmente eu fiquei mais confortável com o PDF, né? Só que, cara, eu precisava ganhar tempo. Então, assim, o tempo é matéria-prima pra gente, né? Porque que estuda. E assim, e pelo PDF eu vi que estava perdendo tempo, eu precisava assimilar a matéria, era muita coisa. Eu falei, cara, eu vou pegar as videoaulas. E isso foi até legal porque eu comecei a olhar melhor a ferramenta do Estratégia Agente Aluno. Porque então, eu era viciado só em PDF, só PDF, e eu tinha que consumir mais conteúdo. E eu falo aqui, Código Florestal eu precisava consumir, alguns conteúdos de legislação do ICMBio que saíram, né? Eu precisava consumir isso. E um exemplo o código, né, da gente, o servidor público da União, que caramba, cara, 80 e poucas folhas. Então, assim, como é que você vai consumir isso? Não tem tempo. Então, o que eu fiz? Para alguns conteúdos que eram mais palpáveis, eu lia o PDF, outros videoaula. Era isso. E sempre com questão. A videoaula? Acelerava. Então, eu me lembro que Código Florestal li, né, mas chegou uma hora que eu ia revisando dentro do ônibus, né? Legislação do CONAMA também. Eu me lembro também da aula do professor Daudi, né, que era da nova lei de licitações, que era algo novo, né, caiu e quase não tinha questões, né, e assim, eu usei videoaula, e aí também, assim, o estratégia, assim, sem palavras, porque eu tenho o sistema de questão de vocês, ainda bem que eu assinei o Vitalício, que eu sei lançar a promoção. E, por exemplo, lei de licitações, não tinha questões, então eu ia lá no sistema e vocês já colocavam lá, os professores preparavam essas questões inéditas para a gente fazer, então era assim, né? Então, era videoaula com PDF, né, em casa, no ônibus, e quando chegava do trabalho também, eu estudava, né? Comia alguma coisa, tomava um banho e sentava para estudar. E aí, como que foi a sua reta final, então, para a prova? Mudou alguma coisa? Aliás, tudo já foi uma reta final, né? Vamos lá, mudou, porque o que eu fiz? Eu consegui, assim, dar uma boa avançada no edital, eu acho que eu cheguei a estudar 85, vou botar para você 85 a 92%, né? Porque teve coisas que eu não estudei, porque eu optei, né? Como que você montou o seu plano de estudo? Seguiu alguma coisa? Trilha, não, passo? Eu não segui. A minha assinatura eu peguei com o pacote básico, né? E aí, o que eu fiz? Eu montei lá, de segunda a domingo, né? Uhum. né? E cada dia eu colocava um tópico. Então, segunda, eu colocava português, eu colocava recursos florestais. Aí na terça-feira, informática, direito administrativo. Aí, claro, dentro de português você tem os subtópicos, né? Ortografia, recursos florestais, dendrometria, um exemplo. Então, eu fazia isso. E como eu estudava, né? Vamos lá, sentei para ler português. Então,
eu comecei a ler ortografia, terminava ali, passava o olho ali, fazia questão no final, beleza. Quando eu voltasse em português na quarta-feira, eu já começava em outro tópico. Isso para tentar rodar o edital. Senão eu não ficava preso ali, porque senão não ia ler nada. Mas conseguiu fechar o edital? Consegui fechar. Por quê? Eu consegui fechar não lendo o PDF em si, foi jogando por exercício. Então tiveram algumas disciplinas que eu fiz só exercício mesmo, né? Errando, eu fazia anotação naquilo que estava errado para tentar estudar pelas questões, né? E assim, eu considero que assim eu consegui fechar o edital. Né? Porque assim, existe aquele básico de que você fecha o edital só lendo ali, lendo as matérias, né, e fazendo questão. Teve coisa que eu não li, teve coisa que fui direto para a questão, né, que eu optei, né, algumas matérias assim, que eu separei e falei, cara, não vai dar, eu preciso priorizar isso aqui que aparentemente vai cair, né, que é algo mais para específica. Isso aqui vou fazendo questões, assim que eu fiz. E para discursiva, como que foi a sua preparação? Discursiva, eu comprei, né, um curso separado, não ia comprar, né, não ia comprar, só que eu pensei o seguinte, cara, é tudo ou nada, então assim, eu não ia, porque até falar com vocês, né, essa prova do ICMBio, quando a gente se inscreveu, né, eu pensei que ia ser no Rio, e aí quando sai o edital, só sai para a Amazônia Legal, né, Amazonas, Pará, então, Rondônia, Acre, e eu falei assim, caraca, e agora? E aí, assim, eu pensava, ou eu, assim, reclamava, ou eu fazia a prova. Fiz a prova, não tenho que pensar, porque eu já tinha comprado o material com vocês. Fiz a prova, então, assim, estava na chuva para me molhar. Fui lá, parcelei, né? Parcelei, porque tinha outras dívidas, não tem jeito, parcelei e fui, né? E aí, fui estudando, né? E no edital estavam lá, 45 linhas. Aí você, como eu falei, saiu daquele padrão de 30 linhas, né? Aí eu falei, cara, eu não posso ir tentar fazer prova, eu tenho que fazer para ser aprovado dentro das vagas. E o que eu fiz, né? Eu treinei em cima de 3 temas, né? Não me lembro, foi desmatamento na época, crise hídrica, e aquecimento, não sei. Eu sei que eu montei 3 dissertações e eu fiquei reescrevendo elas, porque a primeira eram 14 linhas, eu tinha que escrever 45. A segunda vez eram 30 linhas, até eu conseguir os 45, né? Aí eu consegui os 45, aí o que eu fiz? Procurei no Google, não tem nenhuma folha de 45, eu tive que botar no Excel, montar 45 linhas, e eu apliquei ali, né? A ideia, né? Claro, seguindo a estrutura, né? Com os conectivos, né? Com a introdução no modelo da Sebrasp, né? E, assim, deu certo, né? Deu certo, graças a Qual Deus. que foi a sua nota na discursiva? 24.7, 24.7, ou 0.72, é isso, mas foi 24.7. E a nota total? 102.9, se eu não me engano. Né? 102.9. Bem alta, parabéns. Obrigado. Agora, falando sobre erros e acertos na sua preparação, o que você considera que foi o maior erro e o maior acerto? Tá, erro, né? Você perguntou como é que foi, né, nessa reta final. Eu fiz pro IBAMA também, né? E pro IBAMA, assim, não estudei. E aí, na semana da prova do IBAMA, que foi, se eu não me engano, acho que dia 30 de janeiro, 31, eu não estudei pro ICMBio e quis tentar focar pro IBAMA. Cara, isso foi foi o maior erro, porque eu acho que a gente não deve perder o foco. Porque, assim, eu deixei ser levado pela minha emoção, né? Você, cara, fica ansioso. Aí você fica, pô, vai que dá. Não tinha como, né? Porque o IBAMA é muita coisa, né? E, assim, a gente tentou, né? A gente vai achando que dá, mas assim, se você não estudar, pelo menos em algum momento você dividir, eu não dividi IBAMA com o ICMBio, você é ICMBio. Eu tirei uma semana, cara, não deu, né? E eu perdi uma semana de ICMBio. Na semana da prova, que foi na semana seguinte, eu vi que algumas coisas ficaram, cara, e eu não tinha estudado, e isso foi me batendo uma angústia, né? Porque a gente não deve fazer isso, a gente deve focar, né? Ser bem constante até o final, né? Isso eu acho que foi um erro também. E acerto foi assim que eu não parei, né? Então, pessoal, assim, vida normal, né? Porque assim, a gente vê que as pessoas contando as histórias, eu queria muito falar para vocês que a minha história, não, cara, o cara conseguiu estudar 8 horas por dia, não fui o cara de 8 horas por dia. A minha meta eram 6 horas por dia, só que depois não deu, foi para 5, depois foi para 4, né? E era 4 assim no máximo, às vezes eu estudava só 3 horas, às vezes só 2 horas,
por causa do trabalho. E assim, a gente tem que sair de casa, tinha que fazer compra, tinha que ir no mercado, não tem jeito, né? E isso, eu falo que foi um acerto porque eu comecei a enxergar que são coisas que a gente tem que fazer. Então, assim, eu separava um tempo para estudar, né? E quando eu tinha que ir para o mercado, cara, eu ia sem me cobrar. Eu falava assim, beleza, eu vou no mercado. E quando eu vou chegar, guardo as compras, tal, ajudar minha esposa. E o tempo que sobrar eu vou estudar. Mas eu não vou ficar sem estudar, porque, cara, um é maior do que zero. Então, assim, é aquela frase, né? Feito é melhor do que perfeito. Então, era uma horinha se eu tivesse para fazer questão, fazia questão. Uma horinha que eu tivesse para revisar, eu fazia isso. E uma coisa que eu aprendi foi estudar no ônibus, porque eu estudava, mas assim, sem querer, porque da minha casa para o meu trabalho era um trânsito, assim, às vezes calamitoso. E para quem é do Rio, estiver vendo isso, tem uma via lá que a gente chama Avenida Brasil, aqui vocês devem ter ouvido falar. Cara, tudo parado. E o ônibus que eu pegava era assim, era de ar-condicionado, o ar não funcionava, era um calor, e a galera entrava falando alto. E eu me lembro de eu ficar assim, ó, no ônibus, pensando, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Mas eu não tinha opção. Eu era fazer. Então, assim, a gente não entra para perder, a gente entra para ganhar. Então, assim, eu entrei com essa mentalidade, ia dar o meu melhor, né? Como eu fiz isso. Eu acredito que eu fiz isso. E deu certo, né? Deu não parar. Teve casos da minha família lá, também tem um lugar chamado Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Pô, lindaço, muito lindo. Minha família foi toda para lá, churrasco, tal, feriadão. E eu me lembro que minha mãe falou assim, "Ei, você não vai?" Eu falei, pô, mãe, não vou não. Não vou. Pô, mas tem que ir pra Esparecer. Eu falei, pô, mas não vou, porque a prova tá chegando. E não foi. E a galera mandando foto, assim, que ela era piscina com praia, piscina azulzinha, aquela praia maravilhosa. Não fui, né? E realmente, passa pela sua cabeça assim, cara, o que você está fazendo? Será que vai valer a pena? E é isso, né? A vida é isso. São apostas, escolhas e escolhi, sabe, Ana? Escolhi, né? E deu certo, escolhi, né? Eu dei o meu máximo, né? Com todas as dificuldades que tiveram, né? Dei o meu máximo e tá aí o resultado. Que bom. Então, como que está sendo agora ver essa realização desse sonho? Nossa, felicidade pura. Se eu pudesse ter uma cangaia de fogo, soltava todo dia. É porque é isso, né? Vale a pena, né? Foi um período difícil, eu escutei muita coisa, porque tive que abdicar de muitas situações, né? E no silêncio mesmo, né? Como eu te falei, o nosso corpo e a nossa mente tem que estar equilibrado. E eu, assim, a galera, algumas pessoas eu já ouvi falar que meditam. O meu meditar era todo dia, fazer oração, né? Porque eu sou católico, então eu acordava, fazia minha oração, pedia discernimento a Cristo, Nossa Senhora, São José, e ia para estudar. E às vezes que eu queria desistir, cara, porque eu queria jogar tudo pro alto. Bom, minha esposa sabe, fala, cara, não aguento mais isso, não aguento mais, porque isso aqui parece que a gente tenta, não chega a lugar nenhum, né? É difícil, porque tinha dias que eu errava a questão, tinha dias que eu não conseguia desenvolver, tinha dias que a minha cabeça doía, e aí você junta isso com as coisas ao seu redor, porque a vida está passando, as pessoas estão aparentemente fazendo as coisas, são livres, se divertindo, e você fica assim, cara, eu tô aqui preso, não tô aproveitando o que a vida está proporcionando, né? E aí te falo, né? Por isso, pelo menos a mim me ajudou, né? Foi que nesse momento assim, até de oração, né? A gente acaba assim, rezando o terço, o rosário católico, né? E aí tem um momento lá, né? Que Cristo assim dá aquele das cruzes, que ele deixa a cruz cair, mas ele levanta com a cruz. Era nisso que eu me agarrava. Eu falava assim, cara, tá difícil, mas aí eu me lembrava dessa cena, né? Assim, de Cristo, falei, não, mas tem que continuar, meu irmão, tem que levantar, tem que levantar. Aí eu sentava lá, às vezes, com dor de cabeça, querendo jogar tudo pro alto, fazia sem vontade. Eu não fazia porque eu estava com vontade, eu fazia porque tinha que ser feito, né? E isso, sim, me ajudou. E isso, para mim, foi o que eu considero como um divisor de águas. Com o ITEP não foi assim, né? O ITEP eu acabei me cobrando demais, né? Porque no ITEP eu queria, um exemplo, me abdicar das coisas normais que tem que fazer, né? Um exemplo cara, sei lá, você dirige, furou o pneu, aí eu ficava na neura, caramba, furou o pneu, eu perdi tempo para estudar. Eu ficava nisso. Não, estudei ali 2 horas de manhã. Cara, o carro furou o pneu, cara, vou ali botar o pneu no carro, vou levar para o mecânico e acabou, né? Amanhã eu vou dar esse gás dessa matéria que eu estudaria depois, né?
e vou organizar. Eu comecei a ver isso, né? Que as coisas acontecem na vida, existem coisas que são no nosso controle, que a gente pode ajeitar, e coisas que não são no nosso controle. E aí, as coisas que não eram do meu controle, eu falei, não, acontece, tem que acontecer. Amanhã, quando der, eu vou organizar e vou estudar. Acabou. Isso foi, assim, um salto. Um Que bom que salto você mesmo. teve essa maturidade, né, para Sim, entender esse tipo sim, de coisa também. sim, sim. E foi tranquilo, então, para a prova? Fui. Aí tá, né? A prova foi no dia 6. E aí eu saí do Rio de Janeiro para o Pará, né? Foi para onde eu fiz. Não tinha passagem pro dia 5, né? Na verdade ficaria muito caro, só consegui no dia 6. Aí pegava o voo de 6 horas da manhã. E o estratégia aquela revisão de véspera, cara, eu queria ver aquilo. Assim, eu não consegui acompanhar a todo momento. Eu me lembro que eu cheguei no hotel, né? Li alguma coisa, aí minha cabeça começou a doer, falei, não, saí um pouco, fui comprar água, né? Comprei água e chocolate para levar para a prova. E aí, tá, dia 5. Cheguei lá do mercado, sentei para estudar. E aí eu comecei a pegar uns vídeos do professor, né, André Rocha. Ele fez acho que é revisão final que ele faz durante a semana sobre algumas legislações ambientais. Eu fiz isso, né? Fiquei lendo ali, fiquei anotando, revisando, e sabendo que estava rolando também a revisão de véspera, assim, eu tive que escolher, né? E assim lendo, né? Lendo, porque uma coisa também que me ajudou demais, né, no material de estratégia foi o bizu estratégico. Mas sim, demais, demais. Eu ganhei uma questão com o material do bizu, tá? Olha só. Uma questão de Código Florestal, porque peguei, né, assim, aqui tava a minha cama, outra cama aqui cheia de material, cheia de PDF, e eu me lembro que eu acordei, né, no dia da prova, dia 6, fiz minha oração e peguei o PDF assim para ler, que era até do Código Florestal, né? Que é o bizu, ele vem condensado, li ali, e fui para a prova, fui lendo, né? Dividi Uber até com a galera também que ia lá para fazer a prova, no mesmo local que eu estava fazendo. Eu fui com papel, a galera assim, sem papel, sem nada. Eu falei, cara, eu não sei nada, a galera tá super segura, eu tô cheio de papel aqui, eu não consegui. Para você ver, eu fui fazer a prova cheio de chumaço assim, que eram os resumos, né? E eu me lembro que eu estava aqui, né? Aqui era a fila, ali era a porta, e eu estava aqui lendo, até o fiscal chegou, ó, tem que colocar aqui dentro, e eu estava ali lendo. E valeu a pena, porque o conteúdo desse bizu, cara, caiu na prova. Então, quando eu vi aquela questão ali, que era até de APA, né? Eu falei, pô, excelente, eu sabia. Então, assim, cara, assim, vale muito a pena, sabe? Assim, felicidade demais, né? Porque eu consegui criar algumas coisas, eu acho que, para quem tá vendo, né, tem que fazer o que funciona para você. Não existe fórmula, né? Não existe Então já fórmula. vamos até deixar essa mensagem para o pessoal que está assistindo. Então, uma Sim, mensagem de motivação, umas dicas aí que você puder passar sim. para que essa pessoa também consiga essa motivação e uma aprovação assim como você. Sim. Então, pessoal, é o que eu falo, né? É possível, né? É a primeira coisa, é possível. Como eu falei aqui, minha história de estudo não é uma história assim quadrada, como muitos de nós escutamos, que tem que ser às 8 horas, às 4 horas. Não, as coisas acontecem, as coisas vão estar fora do seu controle, né? E assim, o principal é a constância, constância, constância. Como aquela história da tartaruga e da lebre. A tartaruga ganha a corrida porque ela foi constante, né? E assim somos nós, né? Com as dificuldades de família, de saúde, se você quer, você tem que conseguir, é possível, né? E não tem fórmula. A gente vai ver vários vídeos, várias pessoas que a gente vai seguir. Hoje a internet facilita para isso e é até bom até certo ponto, mas você, eu e todo mundo tem que criar o que funciona para você. Então, 2 horas funciona para você, então vai ser 2 horas. 4 horas funciona, então serão 4 horas, né? E não parar. Lendo, estudando e a todo momento fazendo questões, né? Questões, porque isso sim é um divisor de águas, né? Porque a questão ela vai balizar como está o nosso conhecimento, como está o seu desenvolvimento, né? E assim, não pare, independente da sua condição, social, do meio que você vive, constância, né? Só você pode lutar por você mesmo. Ninguém pode fazer isso, né, por você. Ninguém pode pegar você pelo braço e te fazer, né, ser vitorioso. É só você, né? Então, sim, não pare. Essa é a mensagem que eu deixo.
Dá certo, dá certo. Tá dado o recado, então. Douglas, muito obrigada, parabéns Obrigado. mais uma vez, viu? E vai Obrigado. aproveitar bastante o final de semana aí com os professores. Obrigado mesmo. E para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário também, parabenizando o Douglas por essa aprovação. Até a próxima. Tchau, tchau.